Esse é o terceiro vídeo de uma playlist que eu criei para te contar de como foi e como continua sendo o meu caminho no despertar da consciência, né? Como que tudo começou e vários pontos que eu vejo que foram essenciais ali que foram acontecendo. No primeiro vídeo eu falei sobre o poder da intenção, no segundo vídeo eu falei sobre as sincronicidades e nesse de agora que você está assistindo eu vou falar sobre a transformação interna e sobre os desdobramentos disso no que se refere aos relacionamentos, amizades, enfim, todos os tipos de relacionamento. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro eu preciso te falar, eu já falei isso em outro vídeo, mas é bom sempre relembrar que as coisas não acontecem de uma maneira linear, ou seja, A, depois B, depois C e assim vai. Não, pode ser que tenha tipo A, B, C, D, aí daqui a pouco A de novo, aí daqui a pouco F, G, aí daqui a pouco B, entendeu? Não é linear. Eu falo isso porque assim, as sincronicidades continuam acontecendo. A questão da intenção, eu continuo intencionando coisas, por mais que lá no começo foi algo que eu intencionei e estava um pouco menos consciente em relação a esse movimento. Hoje eu faço de uma maneira mais consciente, mas tudo continua acontecendo, é tipo tudo junto e misturado, entendeu? É importante você saber disso porque é assim que as coisas funcionam. Mas o que começou a acontecer? Só vamos dar um remember do vídeo anterior. Eu vou deixar eles aqui embaixo, tá, gente? Na descrição, caso vocês não tenham assistido. Acho legal vocês acompanharem, faz sentido se você começou, né, está nesse processo de despertar, que é muito louco, a gente fica meio perdido às vezes, né, no começo. Então é legal, acho que você assistir, porque através, talvez, da minha experiência, você consiga identificar pontos aí no seu caminho e que podem servir aí, talvez, de dicas, né, ou então só pra você não se sentir sozinho mesmo, acho que é legal você assistir. Mas então no vídeo que eu falei sobre as sincronicidades, né, que começou a me chamar mais atenção, que foi tipo um sacode, tá acontecendo alguma coisa aqui, tem um movimento rolando por aqui, o que tá rolando, né? Começou a me trazer, assim, uma atenção. E aí, depois disso, as sincronicidades continuaram acontecendo e me levando, me guiando, sabe? Então, eu sinto que eu fui trilhando um caminho muito guiado pelas sincronicidades desde o começo. Eu nunca quis, eu vou começar a estudar sobre o autoconhecimento porque eu acho que vai me fazer bem. Não! Foi um término de um relacionamento que me fez repensar a vida, que eu intencionei na época não conscientemente, né? Pô, só quero o que for real. Cansei dessa palhaçada. Chega! E aí pronto, o universo, né, é o modo de dizer, né? Enfim, as coisas começaram a se mover, por quê? Porque eu me movi para tomar a decisão de só querer o verdadeiro. Começaram a chegar livros, pessoas, situações, e aí eu fui indo. E nisso tudo que eu fui indo, comecei a ler livros do Hélio Couto, que eu já falei várias vezes aqui do Hélio Couto, né? Mas em vários, daí foi pra Amit Goswami, que é um físico indiano, né, que fala da física quântica, daqui a pouco o hermetismo, e assim, tudo que aconteceu nunca foi, agora eu acho que faz sentido eu começar a estudar o hermetismo. Não, as coisas foram me guiando, tudo, as sincronicidades foram me mostrando, tanto que assim, por exemplo, o ayahuasca, eu sei que tem muitas pessoas que têm experiências incríveis e que a vida realmente tem uma transformação maneira depois do ayahuasca. Massa, eu acho que toda experiência é válida. Se ela te chama, é válida. Aí tá, se ela te chama. Nunca me chamou, então eu não fui. Mas hermetismo me chamou, física quântica me chamou, eu fui indo. E nisso daí que comecei a estudar, cara, começou a fazer assim, ó, aqui dentro, entendeu? Mexer tudo. Eu realmente comecei a me transformar, me lapidar e assim, foi uma coisa muito, muito natural. Não foi algo que, eu quero agora. Não, cara, realmente, o acesso a essas informações me fizeram assim, caralho, meu. E assim, não é só a informação em si, mas a maneira como chegou aqui, né? Como eu estava de uma certa maneira aberta para receber. É como se o meu terreno estivesse fértil para receber as sementes desses conhecimentos, dessas informações que eu comecei a acessar. E aí isso tudo foi germinando aqui dentro e, cara, daqui a pouco eu me vi outra, entendeu? Eu comecei a ficar diferente, eu era uma pessoa introvertida. Eu era uma pessoa que ficava muito na minha aqui, sabe? Agora eu estou aqui botando minha cara a tapa no YouTube, cara. Você tem noção disso? Então pensa no quanto que essas mudanças todas começaram a se tornar muito significativas também na questão dos meus relacionamentos, né? Das amizades que eu tinha. Eu falo relacionamento, eu tava solteira nessa época, né, já. Mas assim, eu falo relacionamento no sentido de amizades mesmo.
várias pessoas começaram a se afastar e eu comecei a me afastar de várias pessoas. Não é porque eu quis, não é tipo assim, ai, não. Porque assim, ó, tem gente que entra numa arrogância, né? Uma arrogância assim de, ai, agora eu sou espiritualizada, não vou andar com esse tipo de gente, né? Ou tipo assim, ai, olha só, começa a entrar num olhar de julgamento, né? Tipo assim, nossa, olha só fulano, meu Deus. Tipo, tava ali semana passada com a pessoa fazendo igual, né? Não é nesse sentido. É que parou de bater, não fazia mais sentido, sabe? Eu comecei a não ver graça em muita coisa que eu via antes. E aí comecei a me tornar o que as pessoas chamam de uma jovem senhora. Mas assim, entenda esse lado, porque não foi algo que eu fiquei rabugenta, não é isso. Muito pelo contrário, eu comecei a ficar muito feliz fazendo coisas muito simples. Por exemplo, acordar cedo num domingo de manhã e sentar na minha sacada e ler um livro. Ô Rony, deixa a mamãe gravar, por favor? Ó, se vocês ouvirem um barulho, é meu gato arranhando a caixa de papelão, tá? Então, tipo assim, esse tipo de coisa, sabe? De sentar na sacada, ler um livro, de coisas muito, muito assim, simples. Sentar numa grama, observar a natureza, um pôr do sol. Coisas que tudo bem, eu poderia gostar de fazer antes, mas, cara, ganhou um brilho, uma outra cor. E aí, às vezes, tipo, sair coisas que eu fazia antes não era mais legal, não me agregava, sabe? Não, enfim. Aí, naturalmente, algumas pessoas começaram a se afastar e eu de algumas pessoas, isso foi natural, ok. Só que é importante eu falar sobre isso por qual motivo? Naturalmente eu comecei a ficar mais sozinha, certo? Porque se eu tinha ali um ciclo de amizades e aí daqui a pouco nada mais faz sentido, tudo muda, eu mudei, eu me transformei e aquilo... Ou seja, os meus amigos não conheciam mais a Juliana, porque aquela que eles conheceram, cadê? Era uma coisa até pra mim, sabe? Uma surpresa até pra mim. Imagina pra eles. Então, né? E aí eu comecei a ficar mais sozinha, só que eu não fiquei mal por isso. Mas pode ser que você fique. Tô só te falando da minha experiência. Era estranho, porque eu comecei a ficar bem sozinha. Mas ao mesmo tempo eu tava bem. Eu tava muito bem, assim, tipo, feliz em começar a descobrir o mundo. É como se eu tivesse... Rony, deixa eu gravar! Porra! Por favor, né? Era como se eu estivesse começando a descobrir o mundo agora, sabe? Naquele momento ali. Então eu tava bem. Gato. Agora sossegou. Então foi massa, mas era esquisito, né? Mas assim, é normal que seja assim, gente, porque tá mudando as coisas. Se você muda, tudo muda, né? Aquele clichê, né? Se você quer mudar o mundo, comece por você. Porque você mudando, o mundo muda também. O seu mundo, né? Enfim. E aí tá. Só que eu falo isso pra você porque tem muita gente que nesse momento meio que volta atrás, assim, tipo, não consegue lidar com o fato de estar sozinho. Até porque, se você está sozinho, isso vai mexer com muita coisa em você. Você vai ter que se olhar, você vai ter que se encarar. Quando você tá com alguém, o que acontece? Você tá interagindo com a pessoa, você não precisa ficar prestando atenção em você. Você tá prestando atenção no outro, você tá distraído, sei lá, qualquer outra coisa. Agora, quando tá você, e só você, cara, você é obrigado a se olhar. E aí, nesse momento, pode vir muita coisa que você não quer ver. Trauma, gatilho, sabe? São sombras, coisas que você não lidou, coisa que você fez, daí você tem peso na conta. Cara, muita coisa pode vir nesse momento. Só que, cara, se você tá vivendo isso, enfrenta, olha pra tudo isso e assim, não olha como quem não quer ver. Olha querendo ver mesmo. Pensa que essas coisas todas são fantasmas seus. Só que quanto mais você evita de olhar pra eles, mais eles vão te assombrar. Se você olha, tipo assim, ó, digamos que esse momento que você acabou ficando mais sozinho por conta dessa situação, você tá mudando, então o seu ciclo de amizades não faz assim, você tá sozinho, né? Tá mais sozinho. Aí, beleza, você começa a perceber essas coisas. Digamos que você começa a ver que existe ali uma raiva muito forte em você, que você nem sabia que existia. E aí você agora tá olhando pra ela, você tá tendo que encarar ela. Então, assim, pensa num fantasminha raiva, né, meu? Um fantasminha seu. Olha pra esse fantasminha e chama ele pra conversar, pra tomar um chazinho. Rony! Chama ele pra tomar um chazinho. Ô, raiva, senta aqui, ó, vamos conversar.
que tá acontecendo? Por que você tá tão bravinha? O que tá rolando aí? Entendeu? Então, assim, é você olhar e buscar entender o porquê que isso tá acontecendo. Será que eu não reprimiu por muito tempo? Será que você não foi muito tempo calado e agora isso tudo meio que você montou? E não olha com um olhar de culpa, de julgamento, mas sim de compreender, de compreensão, de buscar entender. Quando você olha de frente para uma coisa, aquilo tende a se diluir. Tem uma história que eu já contei aqui, eu acho que num vídeo sobre ansiedade, tá? Eu acho que foi nesse vídeo, mas eu vou contar rapidinho a historinha. Tinha lá a pessoa, tava de boa, pá, daqui a pouco ela olha assim, meu Deus, uma cobra. Ela olha assim de relance, assim, uma cobra e começa a ficar desesperada e tal. Só que quando depois ela volta, né, quando já tava mais calma, na verdade não era uma cobra, era uma corda. Mas como ela não olhou direito, só pegou a visão periférica, ela deu uma passada assim e já foi embora, correndo, desesperada, ela visualizou uma cobra. Se ela tivesse enfrentado, e olhado, ela iria ver, nossa, eu tava achando que era um super monstro, mas é só uma corda. Pode ter certeza que a maioria das coisas que tem aí que você acha que são monstros, são cobras, são apenas cordas. E se você persistir nisso, de realmente encarar estar sozinho e buscar focar em você, leia, estude, se auto-investigue, faça tudo isso, converse com seus monstrinhos, com seus fantasmas, mesmo sozinho, entenda que é um período, tá? Não todas as coisas, perceba uma coisa, quando você está passando por uma situação desafiadora, você fica desesperado porque você tende a olhar para sua vida com o viés da situação de agora, tá? Só que você tem que entender que vai passar, que as coisas tendem a mudar, elas mudam o tempo inteiro. E a mentalidade é imprescindível para que você consiga ter mais velocidade nessa mudança de realidade. Você entende? Então, quando você de fato começa a fazer isso e foca em você, persiste e tudo mais, mesmo que seja uma situação desafiadora, que você esteja passando num vazio pós um começo de despertar, foca em você, respira, sempre que tiver, para e respira, e daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito legal. Você vai começar a atrair para você pessoas mais compatíveis. Olha que coisa linda! Você não precisa fazer muito esforço, na verdade nenhum esforço, porque as coisas elas acontecem. Existem leis que regem nossa realidade, então nós não precisamos fazer esforço, elas estão funcionando. E justamente se você faz um esforço, você está querendo, né, você já não está considerando essas leis e aí vai tudo errado. Não force nada, simplesmente coloque sua atenção em você e isso vai passar a acontecer. Você vai começar a conectar com sua família de alma, com pessoas compatíveis. E aí, eu falo uma coisa pra você. Até não era ideia falar disso nesse vídeo, mas talvez eu fale disso no vídeo 4 dessa playlist, mas eu vou te dar uma palhinha já, porque tem um gancho ali com a questão dos relacionamentos e amizades. Logo depois que eu comecei a ter essa transformação, eu senti uma vontade em compartilhar isso, né, das pessoas. Cara, você tava me transformando tanto, me ajudando tanto, fazendo tanto bem, eu preciso falar pros outros. E aí, eu vou entrar mais em detalhes mesmo no outro vídeo, mas só pra você entender aqui o que aconteceu. Eu criei o canal e tudo mais, beleza que depois eu dei uma abandonada, agora eu tô voltando, mas comecei a falar com meus amigos, tava super empolgado na época e tal. E alguns eu percebi que começou a acontecer uma coisa bem interessante. Comecei a sentir uma energia de inveja. E tipo assim, como se eu tivesse tendo coragem de fazer que a pessoa nunca teve, sabe? E aí a pessoa começou a, tipo, além de não apoiar, de não nem falar coisas... beleza, às vezes a pessoa realmente não tá no mesmo momento que eu, tá tudo certo. Eu tenho amigos dessa fase lá atrás, até hoje, que não curtem essas coisas que eu curto, mas assim, a gente tem uma admiração mútua, independente dos momentos que nós estamos e tudo mais. Mas eu comecei a perceber que existia, tipo assim, uma energia estranha rolando ali e não tinha apoio, sabe, uma coisa muito esquisita. Em compensação, pessoas como você, talvez se você não me conhece numa relação mais íntima, presencial, que começou a me acompanhar no Instagram aqui e tudo mais, que começou a me apoiar e, tipo, trazer toda uma força, uma coisa muito massa. O que eu percebi? Que quando eu comecei a me expressar,
Eu realmente fui entendendo melhor as pessoas que estavam do meu lado. Quando você não se expressa, quando você fica na sua... Tipo assim, tem relações, amizades, mas assim, uma coisa um pouco mais superficial, num lugar comum, você não tem como saber a fundo sobre as pessoas que estão com você. Porque até pela lei hermética da correspondência, você vai conhecer os outros na medida que você se conhecer. Quanto mais profundo você for dentro de você, mais profundo você vai dentro também das outras pessoas. É compatível, entendeu? É correspondente. Então eu comecei, olha só que coisa incrível. Se você é uma pessoa que não costuma se expressar muito, de ter essa coisa mais assim, lugar comum, mais mediano, no sentido de, sabe, sei lá, tem até preguiça talvez, entendeu? Pode ser que você tenha do seu lado pessoas aí que você não gostaria de ter, nem sabe disso. Quanto mais você mostra quem você é, mais inimigos você vai ter, mas também as pessoas que se tornam seus amigos, mais verdadeiros eles serão. E quando eu falo inimigos, não é tipo, eu não sinto que eu tenho inimigos. Real, eu falei nesse sentido de causar sentimentos nas pessoas, tipo, raiva. Tem gente que vai ter raiva por eu estar falando essas coisas, tem gente que vai ter ciúmes, tem gente que vai ter, sabe, que fala, meu Deus, que ridícula. A pessoa me acharia ridícula se eu estivesse quietinha? Não acharia, entendeu? Então, quando você coloca a cara a tapa, você vai ter dessas duas coisas. Mas o bom é que eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu não tô nem aí. Não vai mudar nada na minha vida. Mesmo se você gosta de mim, se você não gosta, não vai mudar nada. Eu sinto de gravar os vídeos, eu gosto de fazer isso. Eu fico muito feliz, sim, quando eu recebo feedbacks de tipo, nossa, você falou um negócio que mudou total ali, né, uma chavinha na minha cabeça. Enfim, eu fico feliz porque, assim, eu acho que a vontade de gravar, eu acho que realmente é pra ter essa troca, essa ajuda, enfim, sabe? E é legal saber que isso tá acontecendo, que tá chegando, sabe? Que a mensagem tá chegando, tá surtindo efeito. Mas o mais não me afeta. Assim, mesmo, eu falo no sentido de uma transformação, mas a pessoa que começa a querer me bajular, eu também nem gosto, sabia? Vai ficar a dica aí pra você, tá? Nem acho legal. Então, tanto me bajular quanto falar mal é bem diferente, tá? Então, nem precisa se esquentar a cabeça aí, vai gastar energia sozinho. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar de um outro tema, mas também tem a ver, eu vou falar mais sobre isso, beleza? Se você gostou, deixa o like, e olha que tá aqui, sabe o que é isso aqui? Meu livro. É meu livro, cara. Esse aqui, meu primeiro livro, Poesias. Se você quiser comprar, o link também vai estar aqui na descrição, tá? Se você não é inscrito, dá uma olhada no canal, vê se faz sentido você estar aqui, né? Dá uma olhadinha em outros vídeos, se você chegou até aqui. Se fizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo.